Boa noite. Boa noite. Qual a visão da ginástica como conteúdo escolar? O que as diretrizes curriculares nos trazem sobre o conteúdo ginástica? O que os professores falam sobre este conteúdo? O que os alunos acham sobre a ginástica em suas aulas de educação física? Essas e outras dúvidas a partir de agora no Jornal Tópicos Integradores. Boa noite. As diretrizes curriculares do Estado do Paraná nos mostram que a ginástica deve dar condições ao aluno de reconhecer as possibilidades do seu corpo. O objeto de ensino desse conteúdo deve ser as diferentes formas de representação da ginástica. Isso mesmo. Espera-se que os alunos tenham subsídios para questionar os padrões estéticos, a busca exagerada pelo culto ao corpo e aos exercícios físicos. Um exemplo é o método ginástico, baseado em exercícios calistênicos, onde a eficiência do movimento seria alcançada com a hierarquização do movimento de exercícios mais simples para os mais complexos. Exatamente. Estamos aqui com a professora Carol, que vai nos mostrar algumas possibilidades de se trabalhar com a ginástica, como, por exemplo, ginástica circense, ginástica geral, ginástica desportivas, artísticas e rítmicas. Irei trabalhar com meus alunos a técnica do rolamento para frente e para trás, respeitando as limitações e individualidade de cada aluno. Realmente a professora não respeitou as limitações como demandas diretrizes do Estado do Paraná, de cada aluno. Lembrando que o professor deve oportunizar a participação de todos, por meio da criação espontânea, por meio de movimentos e coreografias, bem como a utilização de espaços para a sua prática. Para ministrar aulas, não há necessidade de material específico, pois a prática pedagógica pode acontecer por meio de materiais alternativos ou de acordo com a realidade da escola. E no comentário, o professor especialista em educação física. Por meio da ginástica, o professor poderá organizar a aula de maneira que os alunos se movimentem, descubram e reconheçam as possibilidades e limites do próprio corpo. Com efeito, trata-se de um processo pedagógico que propicia a interação, o conhecimento, a partilha de experiências e contribui para ampliar as possibilidades de significação e representação do movimento. Ampliando esse olhar, vamos com o repórter Rafael Eiber. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com a professora, mestra em Educação Física, professora Laudenir Gobi, que ela vai falar hoje um pouco sobre o conteúdo ginástica, que está nas DCEs do conteúdo da Educação Física. Pensando sobre os conteúdos que podem ser trabalhados no ensino fundamental dentro do conteúdo ginástica, nós não podemos deixar de apreciar a ginástica circense, a ginástica rítmica e a ginástica geral. Agora, se eu tiver que graduar, qual delas trabalharia numa sequência lógica entre série? Eu buscaria a ginástica circense para trabalhar no 6º ano, justamente pela riqueza dos elementos que são os malabares, o equilíbrio, a organização estrutural por meio das pirâmides, onde se usa o próprio corpo, e que isso é um encantamento e um desafio para a faixa etária. Na sequência, 7º e 8º ano, eu buscaria a ginástica rítmica, pela expressividade, pela organização de espaço, pela noção do ritmo e do tempo, pelo sincronismo que tem que ter entre aparelho, corpo, espaço, tempo, ritmo. Penso aí que para a percepção na questão da idade cronológica, desenvolvimento, cabe mais para o tempo escolar. E a ginástica geral,
Claro que vai perpassar pelo 6º, 7º, 8º e 9º ano. Contudo, eu faria isso enquanto 9º ano e um feedback, uma busca das ginásticas anteriores trabalhadas e de uma forma no relembrar. Então, por meio da ginástica geral, buscaria as demais ginásticas e o pensamento, o alongamento do pensamento nisso. E nós não podemos esquecer nunca que diante de qualquer conteúdo, seja o ginástica ou os demais que compõem o grupo da educação física, tem que ser percebidos os elementos que articulam o campo de discussão frente a esses conteúdos. No 6º ano eu buscaria cultura corporal e corpo, cultura corporal e ludicidade. No 7º e no 8º, eu já estaria trabalhando mais com a questão da saúde e da desportivização. E no 9º ano, eu buscaria um pouquinho já a menção do mundo do trabalho, que é a pré-início de trabalho, de busca de trabalho, de reflexão para o ensino médio. Então, nesse sentido, no segmento ensino fundamental, seria isso, os conteúdos e os elementos a serem discutidos. Quando eu penso em ensino médio, já tem que ter um alargamento, tanto de conteúdo quanto de intenção. Então seria a busca dos já discutidos no ensino fundamental, mas agora com a dimensão de trabalho, de reflexão sobre o mundo do trabalho. Acho bem interessante até que às vezes passamos pela escola e nos esquecemos de refletir com todos os nossos estudantes aquilo que vai ser fruto da própria sobrevivência, que é o trabalho. E se nós buscamos a LDB, nós verificamos lá no seu artigo 1º e 2º que existe exercício da cidadania e preparação para o trabalho. Então aqui eu vejo, se trabalho ginástica geral, ginástica rítmica, ginástica circense, desportiva, todos esses na dimensão de discutir o elemento articulador mundo do trabalho. Seria por aí o meu viés. Enquanto grau de crescimento, complexidade, eu buscaria todos, em cada tempo. Primeiro ano viria a ginástica circense, a rítmica, a geral, a desportiva. Segundo, terceiro, só ampliando e graduando a complexidade dos conteúdos e o campo da reflexão. Quanto às abordagens metodológicas para o trato do trabalho, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, nós não podemos deixar de esquecer que a escola hoje busca o método dialético. E um dos autores que mais trata e discute esse assunto dentro da escola é Demerval Saviani, na proposta da prática pedagógica dos 5 passos. Prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Portanto, se eu busco encaminhamento metodológico, não dá como deixar de pensar a pedagogia progressista sem o método dialético e sem a abordagem da prática social proposta por Demerval. E como sugestão também, buscar João Gasparim, da Universidade Estadual de Maringá, que desdobra todo o pensamento dessa prática social e faz aulas. E quando o João Gasparim fala, ele busca também o pensamento de que não é o conteúdo por si ou o campo de reflexão às vistas do mundo, mas também a discussão dos meios social, econômico, político, o desenvolvimento individual e coletivo, tudo isso na busca de fortalecer o campo de discussão. Enquanto eu penso a avaliação, eu preciso me desdobrar no que está posto dentro da diretriz, o que está dentro do documento da LDB, que é uma avaliação formativa contínua. E ainda lembrar que a escola tem como proposta a formação do sujeito social, portanto a formação humana. Aí, no sentido de contínua e formativa, tem que passar buscando o conteúdo, buscando o grau de complexidade desse conteúdo em cada nível de ensino e o fortalecimento disso. Então, se eu penso a avaliação
enquanto em grau de complexidade o meu conteúdo avança a partir do momento que eu começo a discussão ou a apresentação desses conteúdos. Para tanto, o professor tem que ter a cautela de perceber a prática social inicial para ampliar isso quando chegar o momento da catarse e verificar a prática social final. Muito bem, agora vamos direto à escola onde a repórter Celita Moreira está com os alunos em uma aula de educação física. Estamos aqui no Colégio Estadual de Campo Mourão para entrevistar os alunos e verificar se o professor de educação física trabalha com o conteúdo ginástico em suas aulas. O professor de educação física mais trabalha com o quê? Handebol. Handebol? E ginástica? Algum professor já trabalhou? Não. E você acha que seria importante trabalhar esse conteúdo? Sim, porque seria uma nova experiência. Porque é um esporte novo e é bom a gente conhecer novas coisas. E essa foi mais uma edição do Jornal Tópicos Integradores. Boa noite. Tenho todos uma excelente noite e qualquer dúvida pode perguntar aos componentes do grupo ao vivo nesta sala. Boa noite. Fala 4, 3, 2, 1, valendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. De novo. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Ai, de novo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Pode começar? Tem? Aqui perto? É. Vai. Vai passar. Vamos com o repórter demorado. Tá. Mas eu sou o repórter de TV em Ação, né, filho? Estamos aqui do lado da professora Carol, que vai nos mostrar algumas possibilidades de trabalhar com a ginástica, como, por exemplo, prática circense, ginástica geral e desportivas, como rítmicas e artística. Não ficou bom. Irei trabalhar com meus alunos... Peraí. Tira da luz da minha cara. Irei trabalhar com os... Pode? Isso. Daí você faz o machucado aqui na frente, sim, o estrangulado. Agora morre. Agora você faz o físico, morre. Vai, físico, morre. Vai de novo. Ah, não, esse Vai. é sacanagem. É que pegou lá atrás. Vai. Mas Aonde? tá de sacanagem comigo, Pode ir. recorde. Aonde? Chama o SAMU. Chama o SAMU. Olha aqui. Pode ir. Vai. Ai, meu Deus do céu, chama o SAMU. Aí passa a mão na cabeça dele. Beleza? Beleza, vamos arrancar lá. Agora quer sair. Agora fodeu. Você fala como? Fica só com a folha aí, só pra dar um guess. Caneta, tá ligado? Na mão. Tem que falar, qual a visão da ginástica ou visão da ginástica? Não seria qual a visão? Qual a visão? Só tá a visão. Mostra que a ginástica deve dar condições... Ai, caramba. Não sabe ler. Eu vou dar uma dica pra você. Respira fundo. Eu nunca fiz isso. Wesley, aumenta um pouquinho mais essa câmera aqui, para ficar na altura dele. Boa noite. As diretrizes curriculares do Estado do Paraná mostram... Já viu o Wesley fazer a marula com as mulheres? Você nunca viu? Faz a marula, dança com as mulheres. E para ficar aqui, ó. Ampliando esse olhar, vamos com o repórter Rafael Eiber. Como? Weber. Ampliando esse olhar, vamos com o repórter Rafael Weber. Então fala de novo. Deu?